O Ancelotti é um excelente treinador. Mas ele não tem jogador, nós não temos jogador. A seleção brasileira hoje é um Paraguai em uma fase, é um Uruguai em uma fase, é um Chile em uma fase. Nossa seleção é uma porcaria. Perder pro Japão, o supra-sumo da pouca vergonha. Mas isso aí é antecipação, porque se a gente for pra Copa, entendeu? Você vai ver. Vai ser um vexame. Nós não... A não ser que o Loebering volte pra FIFA e vá roubar pra nós lá. Porque sem apito a gente não ganha. E pior ainda, Milton, o Brasil abriu 2-0, né, com o Paulo Henrique Martinelli, levou a virada no segundo tempo. O Brasil São Paulinou, viu, Olha o alemão? Paquetá, hein? Esses caras adoram o Paquetá. Falo isso, não vou nem eu queria falar. só deixar O Brasil o quê, destaque, filha? São Paulinou. O camisa 10, acho que é o 10 do Japão, o Doan, Hitsu Doan. Yuko Okura. Comandou essa virada, jogador do Eintracht Frankfurt da Alemanha, né, que está Sim. disputando a Champions League. Então, um dos destaques do time da Alemanha, um dos destaques do Japão também, que está na Copa do Mundo também, assim como o Brasil. Sabe o que me irrita? É aquela geração aí, Fernando Diniz, que acha que toda jogada tem que sair jogando. Pô, tá 2-0, gente. Na frente da pequena área. É toquinho. O Filipão tava certo. Zagueiro tem que fazer o quê? Zagueirar. Chuta pra frente. Esse verbo é dele. Maldita mania de querer sair jogando em toda a bola. Tem jogada que dá pra sair jogando, Alex? Tem. Olha o Mas lance tem aí, jogada ó. que não tem, gente. Pô, mas é um amistoso. Não interessa que é um amistoso. Tem que ter. Não dá pra tomar gol assim, gente. Pelo amor de Deus. Olha, Isso é gol de churrasco de final de semana. Para a melhor atuação sua como árbitro foi agora. Muito obrigado. Parabéns. Como árbitro, Sabe o que eu não gostei também? Quando o Brasil fez 2-0, o segundo gol, eles comemoraram como se tivessem nem no coletivo, como se tivessem assim... Fazer um favor. cumprindo tabela. No quintal da casa deles, com o filho brincando, fez um gol ali no gol caixote você tá numa seleção brasileira. Caixote, fazia tempo que eu não escutava Você essa tá palavra. cara, você veste a camisa da seleção brasileira num trabalho pré-Copa do Mundo, faltam meses para o próximo Mundial. Um país espetacular. Olha aí, ó, o cara faz o gol, pô, legal. Não é que ele é obrigado a dar cambalhota, ir pra arquibancada, mas ó... Mas sai andando. É meio assim, cara, camisa da seleção, é um negócio assim que falta sangue, sabe? Falta aquela vibração. Eles falta estavam aquela... achando que ia ser fácil, né? falta aquela Segundo noção gol. de que eles Tomar estão... quatro no Japão, supra-sumo Pô, da se eu sou pouca jogador de vergonha. seleção brasileira, cada gol que eu faço é uma alegria ímpar, cara. Eu Lógico. tô vestindo a camisa do meu país, servindo a seleção. Se eu tô lá porque eu fui escolhido como um dos melhores jogadores do meu Brasil, do meu país, pra estar ali O representando... principal país do futebol. Cara, aí ele faz um gol ali e... Pô, legal. Vocês lembram daquele amistoso Brasil Gosto e disso. África do Sul? Que acho que era o Zagallo, o técnico. Sim, o que saiu 3-2, com o jogo da virada. aviãozinho, né? Sim, o jogo da virada. Isso, o jogo da virada. Acho que a África saiu por 2-0, saiu ganhando 2-0, o Brasil virou, saiu comemorando com o aviãozinho. Sim. Que era uma época que, né, Não, mesmo outra amistoso. essência. Exatamente, a essência era outra. Pô, cara, não tem sangue. Esses caras parecem que Bom estão aí... lembrar do Zagallo, perseguido pela crônica esportiva paulistana, violentamente. Mas nós falamos aqui O ontem, Zagallo gente. tem uma história maravilhosa. Nós falamos aqui ontem, os caras estão jogando na seleção sem tesão nenhum. Antigamente o cara ia pra seleção, o cara ligava pra família inteira, os vizinhos, fazia festa, lembra disso? Festa. A rua parava. Festa. A rua O parava. Brasil parava para assistir Isso. convocação. Isso, Todo mundo na frente isso, da televisão isso para mesmo. comemorar convocação de jogador do seu time, de É jogador isso aí. favorito. Hoje quem vibra são os que são chamados pela primeira vez, segunda vez, ainda você vê olha uma lá, reação. hein? Mas, cara, quando acostuma um pouquinho, estão 6 meses na seleção, parece que vão lá porque, putz, tem seleção. Quebrando o galho do país. É? quebrando galho, essa palavra mesmo. E eu amo o Zagallo, que a crônica esportiva de São Paulo sempre Essa desceu o expressão é porrete correta. nele, né? Mas se não cesse, netamente falando, se não cesse o Zagallo, eu não seria jornalista esportivo de TV. O super técnico, ele foi fundamental. Não, Ele foi, só um minuto. E eu, de rádio, né? Eu era o bonzão do rádio, mas na televisão estava patinando. E quando começou o programa, olha quem estava: Zagallo, Parreira, Filipão e Oswaldo de Oliveira. E eu estava meio tenso, sabe? Aí eu olhava assim, olhava no Parreira, o Parreira com o olhar dele assim estava dizendo: você está indo bem, fica tranquilo que você está indo bem. Ele me deu força no olhar. E tem E ele algum... andou doente aí, rezei por ele, porque o Parreira, muito mal. um exemplo, um homem que nunca teve um escândalo, nunca teve qualquer problema com convocação, um sujeito, um suíço no futebol brasileiro. E falando desse amistoso especificamente, tem jogador aí que queimou, se queimou legal, hein?
Ah, mas é um jogo só, não interessa, mas não pode. Não, Fabrício Joelito. Bruno, em Falou, primeiro lugar. Joelito, não dá, gente. Outra coisa. Quem? Renumere quem pisou Acabamos na de falar agora, Fabrício Bruno, Richardson. O próprio o Richardson também entra. Não, chega. Chega de tentar testar o cara. Esse entra no time da teimosia do treinador. É, isso aí. Aqueles jogadores É. poucos que ninguém mais quer, ninguém mais suporta, mas o técnico coloca. E o próprio Hugo Souza, que eu acho que não teve culpa na maioria dos gols. E Talvez foi... no terceiro. O terceiro também acho. Mas ele foi prejudicado justamente também por pegar um jogo mais difícil, porque o Japão é mais difícil que a Coreia, né? Ataca mais, chega mais à frente. E com uma zaga totalmente reserva. E a zaga falhou muito hoje. Aliás, a principal culpada nos 3 gols, pra mim, em primeiro lugar, os zagueiros, né? Ele tava uma bagunça, até nesse terceiro gol mesmo, que eu acho que o Hugo Souza falha. Tava uma bagunça ali, foi né, uma cabeçada ali, atira a roupa na frente dele, o chute, enfim. Mas eu acho que era defensável também essa bola. Eu conversava com o Mário antes de começar o programa sobre isso. A questão do Hugo, que briga pela terceira vaga. Ninguém aqui vai acreditar que o Alisson, o Everton não vão são de confiança do Ancelotti. O Alisson e o Ederson vão de novo. É lógico que vão. Então, assim, é a terceira vaga. Acontece que o Hugo não fez uma defesa no jogo, mas você fala assim, nossa, ele tomou 3 gols porque estava defesa reserva, mas ele fez 1, 2 defesas. Ele não faz defesa nenhuma no jogo. Sim. E aí... Aí esse escanteio ele falhou pra mim. Não, É no meio da pequena não é área. nem no gol, não é nem Não, assim. pra mim ele falhou no terceiro. Então. Ele não saiu na bola, cara. E aí você tem... Não vou passar pano, não. Tudo bem que o Bento não enfrentou ninguém, que a Também Coreia não foi do Sul exigido. não teve exigido. Mas assim, ele sai na frente, eu acho. E fora isso, tem a questão do Rossi, que a gente está falando aqui, que está muita coincidência esse momento do Rossi aí. Então, assim, o Hugo Souza só o corintiano mais fanático do mundo que ele briga pela titularidade na seleção brasileira. Nunca brigou. É a terceira vaga. A questão, Loeblin... Não, o Hugo Souza tá indo pelos pênaltis, Sim, alemão. Também. Mas a questão, a gente fala de Alisson e Ederson, os dois goleiros, nos últimos anos, eles vêm de muitas lesões. Nossa, né? o que é esse o Ederson Beck não aí? tá por conta de lesão, os dois não estão... Sim. Então, quem vai Fabrício perto Bruno, da Copa se os dois não estão perna de lesionados? pau. Mas eu acho que ainda são... O próprio Ancelotti fala dos dois, que via os dois na Europa, que acompanhava os dois na Europa, que sabe do potencial dos dois na Europa. Eles em condições físicas ideais, esquece. Entendeu? Aí é o terceiro goleiro. E o terceiro goleiro raramente joga numa Copa do Mundo, que é um torneio muito curto. Você tem, né, mesmo que você tenha... Vai pro banco do cara, o cara foi O segundo expulso. raramente joga, né? Joga. O segundo é verdade isso daí. Mas então, assim, mas eu concordo com a Lelê. Não sai desse amistoso, né, com uma imagem legal. Porque, pô, a estreia dele com 3 gols, assim, né, dessa forma, sendo o último, com um lance que todo mundo vai olhar e vai, sim, perceber uma falha dele, não é das melhores estreias, né? E também pega mal, né? Já se queimou, tô sendo boazinha. A gente sabe... Não, acho que se queimar é muito forte, Milton. Acho que queimar... Vai dar um passo pra trás. Seria um erro muito, assim, infantil, alguma coisa de responsabilidade dele, como a do Fabrício Bruno naquele lance que ele entrega ali, né? Isso é queimar. Do Hugo Souza foi mais, assim, uma estreia ruim, né? Porque eu não acho que ele tenha sido culpado, por exemplo, nos 2 primeiros gols. Mas sabe qual é o problema, Letícia? Para quem não viu como eu, ele jogou os 90 minutos? Sim, ele começou Sabe jogando. o que é o problema? É que o Hugo Souza sai com essa imagem, não por culpa dele, que ele que enterrou o Brasil, nada disso. Isso que é mas quando um goleiro questão. tem a chance de ser titular pela primeira vez, toma 3 gols e mais, ele não terá sequência. Você acha que o próximo amistoso lá vai ser ele que vai jogar? Não vai ser o Alisson, vai ser o Ederson. Ele não vai colocar o Hugo Souza como se fosse assim, preciso preparar o Hugo Souza para ser titular da Copa do Mundo. Então ele tomou 3 gols agora, mas no próximo jogo ele vai jogar para readquirir confiança, para se recuperar de alguma fase. Não. Dificilmente vai ter outra oportunidade como essa. Então a imagem que vai ficar do Hugo Souza na seleção brasileira será essa. Ter tomado 3 gols contra o Japão. Algo igual prejudicou muito a carreira do maior bom caráter que eu conheci na televisão brasileira, porque como jogador eu não convivia com ele. Wagner Fernando Veloso. Ele estreou contra a seleção da Espanha e tomou 3 gols. Entendeu? Veloso. Aliás, está para nascer um sujeito de caráter tão bom quanto o Wagner Fernando Veloso. Você fala isso do Marcão, agora fala do Veloso? Não, o Marcão é outro bom caráter. Eu adoro os dois. Ele já nasceu, não é entendeu? que tá para nascer. Aliás, eu estou contratando o Marcos para meu motorista, porque eu comprei um carro novo. Entendeu? Mas não é chinês, não. Entendeu? Eu vou dizer uma coisa para você. Ô, Marcão, você tá meio sumido aí, você quer ser meu motorista? My driver, hein?
Está convidado. My só- Drive. Eu só acho que tem alguns jogadores que não podem vir numa nova convocação. Se ainda é período de testes, né? O Celso falou o quê? Estamos em período de testes. Mas, cara, há um ano estão testando o Joelinton na seleção. Isso é uma sacanagem, né? Há um Os caras ano, entendendo que o sendo Matheus testado Cunha vai a ser vida testado. inteira. Entendeu? O Matheus Cunha sendo testado há um ano. Richarlison, Richarlison. eu acho que já Gente, saturou. pelo amor de Mas Deus, já, né? você sabe, já falei. Pô, isso aí é tratar a gente como idiota. É um dos cara. caras de confiança. Não é possível, cara, sabe? Com tanta gente boa. E com todo o digno respeito ao Fabrício Bruno, que tá jogando bem no Cruzeiro, mas o Léo Ortiz e o Léo Pereira do Flamengo são 1 trilhão de vezes mais jogador que ele. Concordo com você. Tanto é que o Felipe Luiz abriu mão dele. Concordo Ele era com você. titular do Flamengo e falou, amigo, pode pegar tuas coisas lá, vai pro Cruzeiro, porque eu tenho aqui minha dupla de zaga. E é uma dupla de zaga de altíssimo nível. Mas assim, de altíssimo nível. Por isso que eu falo e defendo sempre, Webelin. Seleção, em vez de você juntar um catado, que quando você pega vários jogadores desses, são catados, tá? Por que você não pega uma base de muitas coisas boas que têm sido feitas no Brasil? O que tem sido bem avaliado no Brasil? Poxa, a zaga do Flamengo é boa. Coloque os dois juntos para jogar. Antigamente era assim. Quando era, por exemplo, Palmeiras e óbvio, Santos. mas era não é assim. antigamente, ô Luebelin, até hoje, em diversas seleções do mundo, você pega a mescla de entrosamentos e de setores de equipes que estão dando certo. A Espanha é campeã do mundo em 2010 com uma base formada no Barcelona, com uma pecha aqui a colar de outro jogador do Real Madrid. A Alemanha, a base do Bayern de Munique. É isso mesmo. Na Entendeu? Alemanha, Então, assim, é isso tudo mesmo. bem, a Argentina agora é um pouco diferente, porque os jogadores já jogam mais fora, mas ainda assim, alguns atletas que se conheciam da época do River Plate e tal. Mas sempre você consegue trazer, hoje ainda mais com o futebol que está muito distante dessa realidade, poucos jogos de seleção e tudo mais. Quanto mais você tentar trazer um entrosamento do clube para a seleção, melhor fica o teu trabalho. O Ancelotti está morando aqui, está morando no Rio. Tá vendo o Flamengo jogar pelo menos o setor defensivo que é bom. Pô, pega o Léo Ortiz e o Léo Pereira, coloca na zaga, acabou, já Então, resolve metade do problema. Posso aproveitar, posso pegar o gancho pra criar uma pimentinha, uma polêmicazinha aqui? Que assim, vocês sabem que em dados momentos, vida pessoal pode interferir na vida profissional, certo? Claro. Por exemplo, Acho que sempre o pode. Icardi, quando ele pega a mulher do amigo dele, do Vandanara. Maxi... quando ele pegou a Vandanara... Ah, já entendi do onde você Maxi, quer Pegou chegar. no bom então. sentido, né? Não, pegou ele no bom roubou a sentido. mulher do amigo. Ele nunca mais foi convocado para a seleção argentina, porque os jogadores da seleção argentina ficaram revoltados e compraram a briga do Max. O meio é assim. Né? Ninguém pode cobiçar Então- uma mulher no local de trabalho. Vocês acham que, Pansicani, você acha que tinha um certo problema ali Do pelo Militão. fato do Léo Pereira ser casado com a ex do Militão e ter essa briga na justiça entre os dois? Você acha que isso estava atrapalhando uma possível Mas a convocação do briga Léo não Pereira? é do Militão com o Léo. Não, não. Então segue. Mas um tá com a ex-mulher do outro, né? Então, o meio. Foi uma ela tem troca de razão. casais ali. Então vai fazer o quê? Olha, a tua ex tá comigo e vice-versa e tá tudo certo, vamos jogar bola. Mas não é assim, não. Não é que Facinho. ele pegou a ex e o outro tá chupando o dedo. Facinho. Os dois estão casados. O Icardi deixou o outro chupando o dedo. Aí ele- não, ele é o bem problema. com o dedo. O A outro Lelê- não, falou, tá bom, você não quer a sua, eu quero a sua, a gente troca e vamos ficar felizes. Não, a Lelê e tem tá razão. tudo certo. A Lelê tem razão. O meio não ok. trabalha assim, não, meu irmão. Não trabalha assim, mas o cara pegou a ex do outro. Sim. Então resolveu o problema, empatou. Tá Mas 0 a 0. Mas pegou a ex do outro. A mulher do outro não é pegável. Sem citar nome daquele, vai ter um cara aí que era metido a pegar jogador de a mulher de amigo no futebol, tá? Quando aparecia o nome dele no clube, olha, estamos pensando em contratar aqui o fulano de caras tal pra guardavam a jogar. mulher e não Os pagam. caras se reuniam e iam é sério isso aí, é da diretoria. Aqui não. Porque senão a gente vai ficar preocupado com o pós-jogo. Não, tudo bem. É. Mas o Leberin, ok, entendemos. A gente sabe que isso tem muito no futebol. Não tô descartando. O futebol é assim. Agora, nesse caso, tá empatado. Então, qual é o moral que um vai falar, pô, tem mais. Assim, ó, Também. Então. Mas tá empatado, concordo com você. Ok, Só que o ok. Militão já estava na seleção e já tem essa moral com os caras lá, diferente do Léo que ia com chegar todo agora, respeito, né? assim, né? Pô, Não, e o Militão tem moral com o próprio Ancelotti. Não, né? sim, Não, mas não, assim, mas- vamos ser justos numa coisa.
coisa, Ancelotti com não tá todo nem aí respeito, pra a gente, Não. se a gente começar a tratar que o Militão tem moral, quem é o Militão nesse momento na fila o do pão de Ancelotti não tá seleção? nem aí pra isso, Pô, eu acho. o Militão não é o Baresi, né? Calma lá, né? Mas vamos lá, você acha Pô, que o Ancelotti não tá nem aí pera pra um isso? Que se pouquinho. tivesse que convocar o Léo, ele convocaria? Tem que Alex convocar. Mendes? Bota os dois no mesmo quarto pra resolver. Até pelo que o Facincani falou, não é uma coisa que está acontecendo agora, que um pegou a do outro há 2 meses e puxa, então não vou. É um negócio que já está meio consolidado depois das besteiras que aconteceram lá atrás. Mas é um negócio Não, porque que... eu também acho o Léo Sim. Pereira, por exemplo, melhor que o Muito melhor, que o eles são Fabrício ótimos. Bruno. Você já resolve um problema que é crônico, que é o miolo de zaga. É a opção do treinador. Né? Pronto. Aí o Wesley, que é o lateral que já jogava com eles, pronto, já tem 3 de um momento, de um time que deu certo. Depois, você pode pensar lá na frente, sei lá, pô, o Vitor Roque é bacana, pode jogar o Vitor Roque junto com o Estevão, que se conheceram em algum momento no Palmeiras, pô, então você tenta encaixar um com o outro. E aí você vai trazendo esses elementos para facilitar essa condução no meio campo. O Andréas Pereira, que em algum momento já jogou no Flamengo, pode voltar à seleção, já tem o Vitor Roque ali na frente. Então, sabe, traga atletas que nesse momento tem um pouco mais de performance, mas em especial, sabe, algum certo encaixe. Porque na seleção, ainda mais com o tempo curto de trabalho que tem o Ancelotti, não dá pra ficar juntando um monte de gente que não tem interesse nenhum, que há muito tempo já foi testada e que não jogou porcaria nenhuma no Brasil. Mas aí vocês não concordam que ele está convocando Bruno Guimarães e Joelinton e aí entra nesse mesmo cenário de jogarem juntos? Então, no mas aí, Newcastle? ô, Alemão, desculpa, mas o Joelinton, nem lá no Newcastle ele é uma unanimidade dessa forma que pensam. Não, e você falou agora. Ele teve uma fase melhor ano passado, né? Sim. O Joelito ano passado mereceu a convocação ali, a primeira dele, olha, ele estava jogando muito. a palavra- Depois Ô, ele juiz, deu uma queda de rendimento. Senhor juiz, 10 segundos. Uma manchete aqui no UOL. Ancelotti aponta o maior erro do Brasil em derrota. Boa aula para o futuro. É uma pouca vergonha Eu isso acho que aí. o testar, quando o Facincani coloca. E essa palavra, Facincani, tem que ser mais abrangente. Não é testar só o cara dentro de campo no que ele joga. É testar na atitude. Por exemplo, O cara ou vai sem então- tesão nenhum pro jogo. Ou então cara. ele tem lá, legal, o PH jogou bem, tá? O lateral do Vasco foi uma grata surpresa, enfim. Mas ele tinha o Vitinho, ele tem o Luiz Henrique. Se conhece o Botafogo. Então você faz o lado direito de novo, já resolve o problema. Eu acho que assim, ele tem que fazer uma avaliação não só técnica, mas de como é comportamental. Tem gente que tá lá, nós estamos falando aqui desde o começo do programa, que parece que tá fazendo um favor de estar na seleção brasileira. Entendeu? Então, é esse o teu jogo? Não interessa pra mim. Entendeu? Testar Pô, não pode ser só testar O de Igor bola. Jesus não entrou. Pô, coloca o Luiz Henrique, o Igor Jesus e o Jesus, Vitinho. claro. Você faz um L ali que deu muito certo no Botafogo. Botafogo. Pronto. Então, assim, você vai rememorando movimentos no jogo e com peças que, em algum momento, jogaram muita bola. Por isso que eu falo, o futebol que está sendo apresentado aqui no Brasil, por algumas equipes, né, como jogou ano passado o Botafogo, como o Palmeiras agora tem jogado, o próprio Flamengo também, a gente não pode descartar nunca, ou mesmo o Cruzeiro, esses times e alguns jogadores que lá estão não devem nada para os jogadores da Europa que vêm enfadonhos para uma convocação de seleção. Esse comportamento que o Alex citou aqui, ele tem muita razão. O cara vem, pô, tá me tirando aqui do meu clube, do meu sossego, pra ir pra uma data FIFA, pra amistoso lá na Casa do Chapéu. Não vai! Não tá afim? Não vai! É claro que ele quer o bem bom, o empresário quer o bem bom, todo mundo ganha nessa brincadeira, entendeu? É bônus que o clube ganha. Tem N interesses por trás de convocação de seleção. Facica. Mas em algum momento tem que prevalecer, Lelê, sabe? A serenidade, tem que prevalecer a transparência e aquele melhor momento de quem está interessado em realmente jogar e apresentar alguma coisa. Contundente você e parabéns. E, ó, E o Fabrício Bruno admitiu o erro e pediu desculpas. Não A gente me tem- crucifiquem. A gente Era o tem, que inclusive, restava, Milton. né? Pode falar, Lelê. Não, A eu gente só põe o ia Fabrício- pedir pro Fabrício falando. Facica responder a pergunta da Ana Câncio, que tá aqui Respondo. participando com a gente. Na medida do Ela- possível. Ela quer saber assim, por que deixaram uma seleção que estava bem, né, que estava vencendo ali até o primeiro tempo no vestiário. No segundo tempo entrou uma seleção completamente diferente. Será que foi excesso de confiança que acabou estragando o jogo da seleção brasileira hoje? Não, na verdade, assim, é normal que... e ontem mesmo a gente falava, Ana, que quando você faz uma convocação, ainda mais para 2 jogos, um período muito curto de testes, você tem que colocar todo mundo para rodar.
O problema não foi ter mudado, o problema foi a atitude de quem entrou. Eu também acho. Então, assim, se o Ancelotti trocasse o time inteiro do vestiário, sai 11, entra 11, e o time não jogasse nada, a culpa não é dele. Tem que testar, ué. Ele tem que ver. É lógico. O que ele não pode fazer. Isso, Cara, né? amistoso é pra isso. E os jogadores que lógico. são convocados e ficam numa reserva num jogo como esse, eles são obrigados a ter um mínimo de inteligência para saber que é a grande oportunidade que eles têm de ir para uma Copa do Mundo. Porque se eles forem mal em 45 minutos ou até menos, eles vão ter a chance muito reduzida. Talvez eles não tenham outra oportunidade numa próxima convocação. Estou falando daqueles que não têm uma segurança de que estarão na Copa. Tem uns que já são até titulares, já confirmados, e que não tem esse problema. Mas, normalmente, quem vai mal é quem tem que mostrar alguma coisa e não mostra, cara. Não mostra. E isso aí incomoda demais. Um desses, né, Alex Miller, é o Fabrício Bruno, né, que a gente tá aí no GC. Eu tô com dó ele dele pediu já, desculpa. sabe? A gente tem uma sonora dele e ele falou uma coisa bem forte. Ele falou assim: peço que as pessoas não sejam covardes a ponto de me crucificar por um erro. Peraí. Já apelou. Vamos colocar ele tem falando? falando? A gente vota. Vamos Já lá, pode rodar. apelou, desculpa. Não, acontece, erro é uma coisa inevitável e só vai acontecer com quem está lá dentro. Infelizmente hoje foi meu dia, mas também vale ressaltar que não é uma coisa que vai me define a minha carreira, me define eu como pessoa. Acho que até que para estar aqui eu trabalhei muito. Todos os clubes que eu passei têm uma base muito importante nisso. O que eu faço no dia a dia no meu clube serve muito para eu estar aqui. E talvez eu acho que as pessoas não podem ser covardes de criticar por um lance onde foi total erro meu, uma infelicidade minha. Então acho que talvez a gente vive num mundo onde a sociedade critica muito, mas tem que ter sabedoria e saber filtrar para definir, que não seja um lance que define a carreira de um jogador, né? Talvez fiz tantas coisas boas que eu fui exaltado e talvez um erro faz parte do processo. Em anos de carreira, talvez foi um lance que gerou uma oportunidade clara de gol e aconteceu. Infelizmente, foi aqui na seleção. Olha, você é cruel. Eu? Porque esse rapaz é muito humilde. Você tem que ter Deus no coração. O senhor, naquele isso- jogo do Corinthians, você prejudicou o Rivelino 6 lances contra o São Paulo. Quem tem que O senhor ser- não pediu desculpa depois do jogo. Esse cara tem que ser titular da seleção até Dito acabar a isso, Copa do Mundo. olha o melhor jogador da seleção japonesa hoje, gente. Quem tem que filtrar não somos nós. Foi no grupo lá. Viu? Quem tem que filtrar Quem é? não somos nós. Fizeram o Fabrício Bruno Coelho puxar. Quem tem que filtrar é ele. Ele tem que Você filtrar. ri, menino. Ó, por falar nele, Tadinho, Miller, a gente cara. tem alguns aqui. Já pode ir colocando aqui alguns deles. Ó lá. Quando ele errou, tava quanto, gente? Olha, Milton! Olha, Olha lá, Milton! então. Um técnico do Japão lendo ali o livro do Abel Abel Ferreira. Ferreira. E depois o Ancelotti também. E pensando, né? Acho que o técnico leu antes que eu. Antes de... Ai, meu Deus. Quem Já tem querem que... botar o Abel Ferreira na seleção, é isso? Ah, mas já queriam. Ele é o melhor técnico que tem no Brasil. Pronto. Ó, só uma coisa, só para não perder o gancho do Fabrício Bruno, que é importante. É, lógico. É o assunto do dia, a gente já está indo para outros lados. A gente pode até ir para outros lados daqui a pouco. Comoveu, né? Eu acho assim, eu entendo o momento dele, eu acho que é um momento muito difícil para ele, a ponto de ele falar coisas que não tem nada a ver com o que aconteceu. Espero que as pessoas não me julguem como pessoa. Não tem nada a ver. Ninguém vai julgar o Fabrício Bruno como pessoa. Acontece que às vezes tem erros na vida que são mais marcantes. Em todas as profissões, em todos os setores. Você, às vezes, se ele comete esse erro num treinamento coletivo que ninguém vê, não tem imagem, não tem nada, passa batido e segue o jogo e normal. Ele é um grande zagueiro. Lembra aquele erro do Cerezo? Ele nunca mais foi para a Copa do Mundo. E foi um craque, mas sempre é lembrado pelo erro da Copa Mas do Mundo. até porque, Alex, Então, é um teste. Se você vai mal num teste, o que é acontece? difícil, Você pois não é. passa. É difícil. Então, assim, não é questão de ser covarde, de crucificar. Não é crucificar. Ele vai continuar sendo um grande zagueiro, ele vai continuar sendo titular do Cruzeiro, ele pode voltar à seleção brasileira, mas é isso que a Letícia falou. Você está justamente numa prova. Você estudou 1 ano para fazer a prova. Você vai fazer a prova no dia, você esqueceu a resposta, você escreveu lá, não passou no teste. Então, não deu. Então, assim... O Barbosa foi crucificado Pois é. aqui no Brasil da mas- Copa de 50. Por causa do erro coitado. dele, ele Um deixou, grande goleiro. ele deixou de ter sido um grande goleiro? Não deixou. O Fabrício Bruno é um grande zagueiro? Pra mim é. Pra mim ele foi a essa convocação de forma merecida. Ele tava jogando muito bem no Cruzeiro. Tá fazendo um Concordo. campeonato brasileiro incrível pelo Cruzeiro. Só que deu azar, cara. Então, não é Apesar de achar o Léo crucificar. Pereira melhor, eu Mas concordo. quem tem que filtrar é ele, você concorda? Não é, gente? Lógico. Ele mas- tem que mas ouvir a gente e só tem que filtrar. compreender que na primeira declaração, minutos depois do que aconteceu,
é normal ele falar coisas a mais, é normal num desabafo ele apelar um pouquinho pro lado emocional também das pessoas. Então a gente aqui, ao ver o lance e ao ouvi-lo, também nós temos que fazer uma análise equilibrada e não falar, não, você não presta, nunca mais volta para a seleção e acabou para você. Também não é Mas assim. também é normal as críticas, é normal o meme, é normal a risada, a brincadeira, aí o meme aí, ó. É normal a fila andar. Não passou no teste, vai vir outro na próxima convocação e possivelmente vai jogar melhor que ele.